Boa tarde, como é o seu nome? Romualdo Lisboa. Romualdo Lisboa. Você quer falar com o Romualdo? É isso? Não. Esse é o Eli. É Tá isso. conversando. Tudo bem? Eli o que, Eli? Tudo bem. Eli Isidro. Isidro. E aqui é o Juan, que está indo embora para o Paraná. Agora ele é sulista, né? E aqui o Chicó. Chicó do Mamlém, tudo bom? Tudo bem. Bom, e aí você estava falando. Você estava falando dessa coisa do teatro de grupo, né? O que é isso? Em 1995, Équio Reis, que é um dos fundadores do Teatro Vila Velha, em Salvador, da Companhia dos Novos, né, junto com João Augusto, Otton Bastos e outras figuras, Équio convida alguns atores para criar um grupo de teatro. E ele, na real, não existia ainda um movimento de teatro de grupo, não se falava muito sobre o que seria isso, teatro de grupo no Brasil. Claro que já tinham, né, movimentos bastante fundamentados, organizados no Brasil todo, mas não existia uma literatura sobre isso, né? Então foi meio que instintivamente a ideia de criar um grupo de teatro. E aí, em 1995, a gente fundou o Teatro Popular de Ilhéus, que era a ideia de construir um grupo de teatro que não deixasse de existir com o tempo. E aí é que eu dizia, então não pode ser, a gente precisa transformar isso num movimento cultural. E aí o Teatro Popular de Ilhéus, desde 95, que tem uma ligação muito próxima com as comunidades de Ilhéus, com essa ideia de que a cidade é movida pela cultura, sabe? De que a cidade ela se articula a partir da cultura. Então, em 1995 a gente começou esse movimento. E a gente não tinha sede, então a gente trabalhava na rua. Nossos espetáculos não eram espetáculos de caixa, eram espetáculos de rua inicialmente. A gente trabalhava muito com um visual meio escola de samba, sabe? As coisas com projeções muito larga escala, né? Coisa grande. E depois disso a gente passou a buscar uma alternativa de financiamento, de como é que a gente transforma isso. E quando surgiu isso? Essas primeiras necessidades de vocês buscarem financiamento? Isso antes de tipo 97, 1998 e tal, a gente já estava se organizando. Que relutava muito a ideia de a gente se transformar numa instituição cultural formalizada. Ele tinha muito medo disso por conta da experiência dele no Teatro dos Novos. Ele acabou saindo do Teatro Vila Velha, em Salvador, numa experiência assim muito ruim, né? Do ponto de vista financeiro. Coisa dele falar assim, não é só o teatro, é um movimento. Isso, porque a ideia era assim, ele pensava, o Teatro Popular de Ilhéus se organiza a partir dessa ideia de que a cultura ela é a base da sociedade inteira. Então é a partir da cultura que a gente resolve todos os problemas de uma sociedade, porque a falta de saneamento básico é um problema cultural, o lixo é um problema cultural, efetivamente. E vocês conseguiram, quanto tempo? 95, e significa, somando aí, dá uns 24 anos quase. E nesses 24 anos, vocês acreditam que vocês conseguiram fazer essa conscientização? É isso, a gente se configurou durante esses anos num movimento cultural que dialoga com a cidade como um todo. Então a gente faz teatro pensando a cidade, faz teatro pensando os problemas que a cidade precisa enfrentar. E a partir disso a gente rodou o Brasil todo, né? A gente já esteve em vários teatros, vários festivais. E para onde vocês estão indo agora?
Agora a gente vive uma questão que é a questão da nossa sede. Então o Teatro Popular de Ilhéus nunca teve um espaço próprio. Esse espaço não é de vocês. Esse espaço é nosso, mas a gente paga aluguel por ele. Então a gente vive numa lona de circo, que é a tenda Teatro Popular de Ilhéus, mas a gente paga aluguel por ele. Então tem sido cada vez mais difícil manter isso funcionando. O Teatro Popular de Ilhéus ele tem um apoio substancial do governo do estado da Bahia através do Programa de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais. Pelo que ele já fez que é um programa exemplar, sim, sabe? Sim. Porque apoia de forma continuada algumas instituições culturais na Bahia e o Teatro Popular de Ilhéus é uma delas. Isso permite que a gente tenha uma programação anual regular, que a gente funcione de forma regular. Tá, e agora qual é o risco de acabar tudo? E agora a gente... não, assim, aqui na Bahia não. Felizmente na Bahia a gente não corre esse risco. Fica muito difícil porque num governo como esse governo que acaba de ser eleito nacional, a gente tem o entendimento desse tipo de governo com financiamento público para a cultura, ele é bem diferente, né, do que a gente vinha construindo aí durante esses últimos anos. Então, hoje 60%, 70% dos custos do Teatro Popular de Ilhéus são financiados pelo Fundo de Cultura da Bahia, através desse programa. O restante a gente tem que vender ingresso, a gente precisa de público, a gente precisa de, quando o espetáculo é na rua, a gente precisa do chapéu, mas a gente precisa também de outros patrocinadores. Então, assim, nos anos 2018, por exemplo, a gente foi financiado pela Petrobras, pelo programa Petrobras de Cultura, da BR Distribuidora, para fazer o nosso espetáculo. Acabou de cancelar isso. Exatamente. Então, assim, a gente não consegue imaginar qual vai ser o futuro. Hoje o Teatro Popular de Ilhéus precisa resolver o problema de sua sede. O nosso circo está com a lona mais furada do que nunca. A gente tem problemas estruturais sérios para resolver e algumas saídas, né? Algumas possibilidades. Então, nesse momento, a gente está nessa corrida para resolver o problema da sede. Então, por exemplo, a gente interrompeu temporariamente a nossa trilogia da guerra. O que é a trilogia da guerra? A trilogia da guerra é um projeto nosso para discutir as guerras. Tipo, as três. Então a gente montou, o primeiro espetáculo que a gente montou foi Os Fuzis da Senhora Carrá. E a trilogia da guerra é um estudo sobre a dramaturgia de Bertolt Brecht. Então, nos Fuzis da Senhora Carrá, a gente faz um paralelo entre a Guerra Civil Espanhola, vivida por Teresa Carrá, e a história da peça, com a guerra urbana que se vive em Ilhéus. Então, é a história de uma mãe tentando proteger os filhos para que eles não entrem na guerra. E a gente tem um paralelo com uma mãe que perde a filha para a guerra urbana e que não teve o direito sequer de enterrar a própria filha. Porque Os Fuzis da Senhora Carrá. O segundo espetáculo da trilogia que a gente estreou, primeiro a gente estreou em 2017, o segundo espetáculo a gente estreou em 2018, que é Uma Certa Mãe Coragem, a partir de Mãe Coragem e Seus Filhos de Brecht. E a gente faz um paralelo de uma mãe que a senhora Firlin, que corre a guerra dos 30 anos, né, vendendo com sua carroça todo tipo de bugiganga e protegendo os filhos da guerra, e ela percebe que é impotente diante disso. E a gente faz o paralelo com uma mãe que teve que criar os 14 filhos sem pai, sem o marido, pai dos 14 filhos, e ela dá um exemplo gigantesco de força, de luta. É um Ialorixá assim, extremamente importante para
para a região que a gente vive aqui, ela tem uma importância assim, do ponto de vista não só religioso, mas também político, ela tem uma importância muito grande, e a gente faz um paralelo entre essas duas histórias. Nesse momento a gente iniciou a pesquisa do terceiro espetáculo da trilogia da guerra, que aí a gente vai sair das guerras bélicas de fato e vai para uma guerra que é a Guerra do Capital. E aí a gente está montando a Santa Joana dos Matadouros de Brecht. E aí a guerra então gente... já tem uma pessoa para você conversar. E a ideia é a gente fazer isso. Eles montaram a Santa Joana do Matadouro, lá em Alta Floresta, vendo a questão do boi, da carne, não sei o que, nessa guerra. Então... E a gente convidou Márcio Marciano, que ele fez a Santa Joana dos Matadouros na Companhia do Latão, na década de 1990. O Sérgio. Isso, com o Sérgio. Ele dirigiu e fez a dramaturgia junto com o Sérgio. E hoje ele é diretor do Grupo Alfenim, do Coletivo Alfenim de Teatro da Paraíba, lá de João Pessoa. Então a gente tem uma ligação muito forte com o Márcio, gosta demais do trabalho dele. E ele vai fazer a dramaturgia desse espetáculo. E é o terceiro da trilogia. Então a gente deu uma respirada na trilogia da guerra até o mês de março para resolver essa questão da nossa sede. A gente precisa resolver imediatamente isso. Okay. Porque não dá para a gente enfrentar mais um período de chuva com a tenda do jeito que está. Eu já comecei a estar entendendo, Tânia, o que eu estou fazendo. Aliás, apresenta a Tânia para nós. Não desliga não, desliga não. Vamos lá. Peraí, gente, deixa eu... Essa é a Tânia. Quem és tu? Eu sou Tânia Barbosa, uma das fundadoras do Teatro Popular de Ilhéus. E faz o quê? Diretora e atriz. E aí concorda com... Pô, que você não ouviu a fala dele inteira, mas eu concordo plenamente. Assina embaixo, inclusive. Deixa eu te fazer uma pergunta. Juan, acertei? Juan. Senta aqui um pouquinho, por favor, Juan. Você está ouvindo essa fala, assim como os meus filhos, enfim. O filho de artista tem um problema gravíssimo, né? Que tem que conviver não só com essa coisa toda que ele está falando, que teu pai está falando. Como é que é para vocês isso hoje? Você como fruto, você tem 21, o teatro tem 24, 25 anos, né? Como é que é viver isso, cara? É duro, tu peguei na cacetada. Ele estava sendo gestado